Fala galera, Gabriel Madras aqui, de volta para mais um vídeo, mais um episódio da Redenção. E cara, eu tô lendo a 50ª lei do Robert Greene e o rapper 50 Cent, e eles abordam como o medo e como a gente visualiza esse medo, essas inseguranças, ele pode ser muito, cara, negativo e possivelmente nos levar ao fracasso, né? E cara, eu tava lendo um trecho aqui que me deu eu tive muita empatia, consegui me conectar com a ideia, porque parecia que o cara tava falando comigo, tá ligado? E é o seguinte: antes da pandemia e todo o jeito tradicional que a gente vivia, o jeito antigo, podemos dizer, antes do Covid ou antes do Ronaldinho ser preso, cara, eu tava fluindo, eu tava adaptado às circunstâncias, então eu tava tendo progresso nas minhas coisas, nos meus projetos, nas minhas sensações, porque eu estava aceitando as coisas como elas eram e eu estava utilizando aquelas circunstâncias para fazer o melhor daquilo. Tanto que eu estava me sentindo muito bem, muito produtivo em relação a isso. Acontece o Covid, tá? As circunstâncias e as condições mudam, mas o meu jeito de pensar e a minha estratégia em relação a como eu deveria fazer minhas coisas não mudou. Eu fiquei com o jeito antigo de pensar. E como as circunstâncias mudaram, a estratégia também tinha que mudar. Para eu me adaptar e ter uma solução adequada àquilo, eu tinha que pensar fora da caixa. Eu tinha que fazer outras coisas além das coisas que eu estava fazendo antes. E foi aí que eu errei. Porque eu não aceitei essa pandemia. Eu sei que é um problema muito sério, é um problema muito grave. Não é essa a questão. É a questão internamente, eu não aceitei estar aqui. Então eu estava indo contra o fluxo. E tem um trecho do Bruce Lee, que ele era um ator e também um cara muito foda nas artes marciais, que lá nos anos 60, nos anos 70, ele falou o seguinte: cara, seja como água, be like water. Por que água? Porque a água, ela é capaz de se adaptar a qualquer coisa. Se tu põe ela num copo, ela se adapta ao copo, ela fica no formato do copo. Se tu põe um objeto no rio, o rio faz a volta ao redor desse objeto. Se o morro onde está o rio se encontra está mais íngreme, ela aumenta a velocidade. Se o nível da água ou o morro que ela está é mais plano, ela vai mais calma. Ela está sempre aceitando as condições, sempre se adequando a elas, e ela consegue ter essa adaptação porque ela aceita as coisas como elas são. E foi aí que eu errei na minha trajetória até então. Eu não estava querendo ter uma estratégia nova. Eu estava tentando fazer as coisas do jeito antigo. E nesse momento, cara, a gente, pelo menos a realidade desse momento agora, nesse presente, eu ainda estava pensando em fazer as coisas como antigamente. E não como elas deveriam ser feitas pelo momento atual que a gente está. Então eu vejo que essa falta de controle, essa falta de perspectiva e eu mudar as minhas estratégias foi algo que ajudou a piorar as minhas sensações de inseguranças, de medo, de ansiedade e das incapacidades que eu estava tendo. E como eu estava ainda martelando nesse mesmo prego de fazer as coisas como antigamente e estar frustrado porque as coisas não são mais como são, cara, eu comecei a piorar a minha situação interna, porque estava gerando frustração, estava gerando mais medo, estava gerando mais ansiedade e cada vez mais eu estava me sentindo incapaz, né, e mais procrastinador, com mais preguiça, e comecei a perder o propósito das coisas porque eu ainda não tinha me adequado às situações atuais. Mas desde então que eu comecei proativamente a buscar essas melhorias e mudar essa minha estratégia, sinto que eu estou me adaptando às circunstâncias atuais, tá ligado? Porque as coisas são como elas são. Ela é o que é. E não tem como eu ter controle disso. Eu preciso reconhecer essas condições e essas mudanças. Eu tenho que aceitar esse momento, essas circunstâncias, para daí sim me adaptar às minhas estratégias e conseguir ter resultado também nesse momento. Então é esse o caminho que eu sinto que eu estou tendo. E essa é a ideia que eu acabei de ter. Pode crer? E nesse processo de adaptação, eu retomando meus hábitos de leitura, agregar conhecimento, são coisas que me ajudam a eu estar mais adequado
e me sentir mais preparado nesse momento e fluir como a água nesse rio que é o coronavírus, tá ligado? Porque, como eu falei antes, cara, se eu continuar fazendo as coisas do jeito que elas eram e eu continuar persistindo numa estratégia inadequada, ultrapassada para o momento atual, cara, só vai gerar mais frustração. Então, reimplementando leitura, reimplementando meditação, respiradas fundas. Nesse dia aí eu fiz o método do Wim Hof, que era 30 respiradas fortes e fazer uma retenção de ar, né, segurando o mais tempo que conseguir, né, forçar uma oxigenação e daí fazer uma apneia. E isso me traz muitos benefícios. Também comecei a retomar os meus projetos do jeito que dá, do jeito que a gente tem que se adequar ao momento. E, né, passinho por passinho, né, etapa por etapa, a gente vai se adequando a esse rio que nós estamos andando e o bagulho vai fluindo cada vez mais. Cara, se tu curtiu o vídeo, dropa o like aí, se inscreve no canal e comenta aí, cara, alguma das coisas que tu tá implementando na tua vida durante essa pandemia para melhorar a tua situação ou alguma das dificuldades que tu anda tendo e que tu tá querendo melhorar, que nem eu. Tamo junto.